Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar das coisas que podem ser grandes armadilhas para quem cuida de idoso, né? Quem é cuidador de idosos. Então eu vou falar algumas coisas que pode acontecer quando você estiver trabalhando de cuidador ou alguém da família mesmo. Vamos falar, tem situações que às vezes a gente chega nas casas e já está tudo adaptado àquele ritmo do idoso, aquela vida que o idoso já leva. Tem casas que às vezes a gente chega, as pessoas às vezes não têm condições de adaptar os novos sistemas, e aí a gente dá as dicas e com o tempo eles vão tentando se adaptar. Às vezes dependendo da situação, às vezes por até situações financeiras, talvez eles não consigam fazer tudo, né, dentro do que eles têm condições. Tem famílias também que às vezes não gostam, acham que a gente está dando opinião, querendo mudar o sistema da casa, mas realmente não é nada disso. A intenção mesmo é que o idoso tenha qualidade de vida. A primeira coisa isso tanto faz para um idoso que toma água com a sua própria mão, quanto quando você vai dar água para o idoso diretamente na boca dele. O idoso não pode usar copo de vidros, porque é um grande perigo. Se é um idoso que você entrega na mão dele o copo de vidro e ele vai tomar água, corre risco do copo cair. Provavelmente ele é um idoso mais ou menos ativo, né, que anda, e cortar os pés dele e cortar os seus pés também, que se você não tiver com calçado adequado, cortar os seus pés. Então, copo de vidro jamais. Ou é uma garrafinha, ou é um copo de acrílico, ou é um copo de plástico, mas copo de vidro nem pensar, porque às vezes, dependendo da situação, o copo às vezes é até muito pesado e o idoso não consegue segurar esse copo mais igual ele segurava antes. A segunda armadilha é o chinelo de dedo, né? O chinelo de dedo é outro também, que para o idoso, se o idoso anda de muleta ou anda de andador, o chinelo de dedo vai atrapalhar muito. Porque o chinelo de dedo é uma grande armadilha. Às vezes o idoso tropeça no próprio pé e pode acabar caindo. Se é um idoso que usa muleta, você vai ter que dar a mão para ele dos lados, né, para dar o suporte para ele poder conseguir caminhar. De qualquer jeito, o chinelo de dedo, ele é uma armadilha enorme. O certo é o idoso usar uma sandália, alguma coisa que ele não tenha que arrastar e que ele não tenha que fazer esforço, porque querendo ou não, o chinelo é leve, para nós é leve, mas para o idoso é pesado. Então, o certo seria uma sandália com véu e antiderrapante de preferência, para que não corra risco nenhum dele cair na casa. Às vezes tem casa que o piso é até de porcelanato, aí fica mais difícil ainda de conseguir ter uma circulação melhor na casa. A terceira coisa, todas as casas, algumas têm, outras não, mas deveria ter barras, né, para o idoso segurar. O idoso que anda com andador, a barra também daria segurança para ele poder segurar e para ele sentir mais dependente, né? Porque querendo ou não, ele segurando na barra e segurando na muleta, a gente só vai acompanhando ele. E aí, com o passar do tempo, ele vai sentindo até importante, porque ele vai achar que ele está se virando sozinho. Isso levanta a autoestima do idoso. Quanto menos ele depender das pessoas, para ele mais importância tem. As barras também, elas são muito importantes ali próximo do vaso onde o idoso vai. Por quê? Quando o idoso, se o idoso usa andador, quando ele for fazer suas necessidades, se tem as barras, ele segura, ele vai sentir mais seguro até para poder agachar. É lógico que a gente vai estar sempre próximo para dar esse suporte, mas para ele é muito importante. Na hora que ele for levantar, também as barras é muito importante. E outra coisa, as barras dentro do box onde o idoso vai tomar banho é muito importante, porque às vezes precisa desse apoio para ele segurar. Tem idosos que gostam de tomar banho em pé, e quando não tem as barras, a gente fica com muito medo dele cair, porque às vezes tem situações que não tem barra, não tem um tapete antiderrapante. É necessário que tenha esse tapete antiderrapante, é necessário que tenha as barras. Então, as barras é fundamental numa casa onde tem pessoas de idade. A quarta coisa é cadeira de roda e cadeira de banho.
Tem idosos que às vezes eles se esforçam muito para poder conseguir andar. É lógico que a gente vai querer que o idoso ande, porque ele está andando, ele está correndo menos risco de ficar acamado e ter outros problemas de saúde. Mas tem idoso que às vezes não consegue mais andar. Então, ele não anda, ele não tem cadeira de roda, ele não tem andador e ele não tem moletas. Então, a força é só a dele e a de quem está cuidando dele. E isso é ruim, porque corre mais risco dele cair, porque ele não está tendo nenhum tipo de suporte. Então, por isso que a cadeira de roda é importante para o idoso, para ele se locomover, porque tem idosos que não têm mais a mesma força no corpo, por mais que eles façam fisioterapia, por mais que eles façam atividade física, não é a mesma coisa. A cadeira de banho, ela é muito importante também. Tem que ter uma cadeira de banho dentro de um banheiro. Às vezes você vai trabalhar, tem casas que tem um banquinho de plástico. E às vezes tem casas que você tem que sentar o idoso no vaso para dar banho. Perigo enorme, porque na cadeira de plástico corre risco dela abrir, quebrar, dela rachar. Em cima do vaso, pior ainda. Então é necessário que tenha uma cadeira de banho para o idoso tomar esse banho. Tem uns que gostam de tomar de pé, se tiver a barra para segurar, beleza. Mas se tem a cadeira própria para banho, a gente sempre vai incentivar ele a entrar e sentar na cadeira de banho para tomar banho. Será seguro para ele, quanto para quem também vai dar esse banho. A outra coisa também importante é tapetes. A casa é muito bonita, toda decorada, mas quando tem um idoso, as coisas acabam tendo que mudar. Lógico que não era isso que a família gostaria, mas tapetes é outra armadilha para os idosos. Por quê? Por mais que eles estejam com um calçado antiderrapante, aonde tem tapete é super perigoso, porque eles podem tropeçar e cair. Então não é necessário que tenha tapete na casa, porque isso vai atrapalhar a movimentação até do idoso dentro da casa. Ali no banheiro também não é necessário ter tapetes. Às vezes tem tapetes na beirada do vaso, tem tapetes na beirada da pia, e ainda o piso é de porcelanato, então é risco, é armadilha atrás de armadilha, para que o idoso de repente acabe levando um tombo. E se o idoso cai, isso é muito ruim, porque aí vai vir outros problemas. O idoso fica acamado, aí vai ter problemas de ferida nas costas, vai ter outros problemas que podem ser evitados com essas pequenas situações que a gente está falando, né? São coisas simples, mas que pode fazer a diferença na vida do idoso. Então, são coisas que a gente fala, que às vezes tem famílias que não gostam, mas não é a intenção de mudar a rotina da casa. A intenção mesmo é tentar alertar a família para que não aconteça nenhum acidente, porque nenhuma família com certeza gostaria de ver seu idoso com uma costela quebrada, ou com o braço quebrado, ou com a perna quebrada. Nenhuma família gostaria. Então, são coisas simples que pode fazer toda a diferença na vida de quem vai cuidar do idoso e na vida do próprio idoso também, tá? E geralmente também quem vai cuidar tem as coisas que podem fazer para fazer essa diferença. Usar um sapato antiderrapante, né? Não usar talvez algumas coisas que podem acabar machucando o idoso, que são unhas grandes, né? Que isso às vezes pode arranhar o idoso, porque ele tem a pele muito fina, né? A pele dele é muito delicada, então qualquer unha grande, qualquer coisa pode ferir o idoso. Não usar bijuterias, anéis, essas coisas que pode acabar atrapalhando até mesmo no seu próprio trabalho. Então são dicas simples, mas que pode fazer a diferença na vida de qualquer pessoa que vai cuidar de um idoso e para o idoso também, tá bom? Desde já gostaria de agradecer quem já se inscreveu no meu canal. Quem não se inscreveu, inscreva por favor. E gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo para os familiares, para os amigos, das coisas que podem fazer a diferença na hora quando alguém vai cuidar ou alguém que já está cuidando de um idoso, tá bom? Desde já, muito obrigada a todos que assistiram meus vídeos, muito obrigada a todas as pessoas que me acompanham e até breve. Tchau!